Nutri, preciso cortar os carboidratos para emagrecer? Boa pergunta. Os carboidratos são nutrientes fundamentais para a nossa vida. Já imaginou se você quiser fazer uma viagem distante? Se você for viajar de carro ou de ônibus, você vai precisar colocar combustível, não é verdade? Então, os carboidratos, eles funcionam como um combustível para o nosso corpo. Eles fornecem energia para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa correr, para que a gente possa fazer qualquer coisa. Mas é interessante pensar que esses carboidratos, quando não consumidos de maneira adequada, eles podem sim prejudicar o teu emagrecimento. Se a gente organiza a quantidade de carboidratos ao longo do dia inteiro, a gente consegue ter um resultado bom. Porém, o que acontece? A nossa dieta, a dieta do brasileiro, ela é rica em carboidratos. Para você ter uma noção, 80% da nossa dieta ela é feita à base de farinha de trigo. E a farinha de trigo vai ser uma grande fonte de carboidratos da nossa alimentação. Por exemplo, vamos pensar num café da manhã. O café da manhã típico brasileiro tem frutas, tem pão, tem bolo, tem biscoito, tem cuscuz. Então, tudo isso numa única refeição faz com que a gente consuma uma quantidade elevada de carboidrato. Então, a gente precisa pensar. O carboidrato ele é fundamental para nos proporcionar energia e energia para uma necessidade rápida, por exemplo. Eu estou há muito tempo sem me alimentar, eu como uma fruta e de repente eu já tenho as minhas forças renovadas. Como também eu posso ter esse carboidrato para uma energia que dure mais tempo, uma energia que vai sendo processada, por exemplo, uma batata doce. Eu como uma batata doce, eu não vou sentir fome imediatamente. Vai demorar, porque essa energia ela vai demorar para ser gerada no nosso corpo. Então é interessante a gente pensar que a gente precisa sim do carboidrato. O que a gente precisa selecionar são quais os melhores tipos de carboidrato a gente deve incluir na nossa rotina. E uma outra coisa que a gente deve lembrar é que o nosso corpo ele precisa de carboidrato para poder queimar a gordura. A gente não queima a gordura se não tiver carboidrato. Então, o carboidrato jamais eu posso cortar da minha alimentação. Mas eu defendo uma dieta com menos carboidrato, com uma quantidade de carboidrato mais adequada, mais ajustada e mais equilibrada. Então, aí você pode me perguntar, e quais são as fontes de carboidrato, Nutri? A gente tem as frutas, todas as frutas elas são fontes de carboidrato. A gente também tem o pão, o famoso pãozinho, o pãozinho brasileiro também é fonte de carboidrato. A gente tem o macarrão, o arroz, as raízes, macaxeira, batata doce, inhame, a batata inglesa. Então a gente tem várias fontes de carboidrato. O açúcar de mesa, aquele açúcar que a gente usa para adoçar o cafezinho, também é uma fonte de carboidrato. Existe uma seleção de carboidrato nisso aí? Sim. Por exemplo, os carboidratos mais simples, eles vão proporcionar mais fome mais rapidamente. O açúcar, por exemplo, ele vai fazer com que a gente coma e queira mais e não vai nos dar saciedade. Diferente, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Se eu pego uma colher de sopa de açúcar e um pedaço de macaxeira, os dois serão carboidratos. Mas qual seria o carboidrato melhor? A macaxeira ou o açúcar? A macaxeira, com certeza. Por quê? Porque além de ter o carboidrato, esses alimentos naturais, eles vão ter fibras também. E essas fibras, elas ficam no nosso estômago por mais tempo. Algumas fibras a gente nem consegue digerir, ou seja, ela passa inteira do nosso estômago para o nosso intestino. Lá no intestino ela ajuda a formar o bolo fecal e também serve de nutriente para as bactérias que habitam o nosso intestino. Olha que coisa interessante, isso é um assunto para um próximo vídeo, mas é interessante a gente pensar. Então, qual seria o caminho? Quanto mais natural for a nossa alimentação, melhor. Quanto mais natural, quanto mais a gente se alimentar de comida de verdade, melhor. Então a gente diminuir esses alimentos que a gente tem, que a gente compra pronto, que a gente compra os processados, os ultraprocessados, esses alimentos que vendem no supermercado e já são prontos para o consumo e tentar incluir na nossa rotina alimentar alimentos que a gente prepare, que a gente coloque ao fogo, que a gente prepare pratos com eles. Então esse é o caminho. Não adianta só cortar os carboidratos, até porque você não vai sustentar uma alimentação sem carboidratos. Já imaginou ficar sem fruta nenhuma na sua vida? Não tem como. Então a gente precisa sim dos carboidratos. O que a gente precisa é selecionar os carboidratos e a quantidade desses carboidratos para serem incluídos na nossa alimentação.
Gostou? Não esqueça de curtir, de compartilhar e de divulgar esse vídeo para os seus amigos, seus familiares. E não esqueça, se você não se inscreveu, se inscreve no canal para que você receba as notificações dos próximos vídeos também. Então, beijo e até a próxima!